Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 3 de março, oitava semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar essa semana invocando a presença de Deus para meditarmos juntos a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos o Evangelho? Está em Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus, não. Para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, Marcos hoje nos apresenta esse encontro tão significativo e marcante entre Jesus e aquele jovem rico. Há muitos, na interpretação bíblica, que dizem que aquele jovem seria o 13º apóstolo. Por quê? Porque Jesus viu a sinceridade do seu coração. Jesus, com um olhar de amor, o olhou por dentro. Se nós vamos ao original latino do texto, nós vamos encontrar a seguinte frase acerca desse olhar de Jesus para aquele jovem rico: Jesus intuitus eum dilexit eum. Jesus o olhou por dentro, intuiu sobre ele e o amou. Jesus, que é Deus, e nós vemos que a divindade do Senhor é reconhecida por aquele jovem quando aquele jovem o chama de bom mestre. E Jesus retruca: só um é bom, Deus. Aquele jovem então viu em Jesus a presença de Deus, sentiu que o Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, estava ali na pessoa de seu filho. Quando nós temos a graça de estar diante de Deus, Deus Todo-Poderoso, ele consegue enxergar o nosso interior, ele consegue ver a nossa alma. Deus intui sobre nós. Deus vê a beleza ou não do nosso coração. E uma vez que o Senhor nos vê por dentro e enxerga em nós um real desejo de mudança, de conversão, um interesse profundo pelo seu reino e por suas coisas, o Senhor, com amor, nos olha. E esse olhar de amor do Senhor, para além de qualquer outra situação que possa vir a ser realizada na nossa vida, esse olhar de amor, primeiramente, cura e perdoa a nossa vida e os nossos pecados. Foi o que aconteceu com aquele jovem naquele momento. Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que nós deveríamos nos fazer todos os dias. E não apenas nos fazermos essa pergunta, mas nos aplicarmos àquilo que aquele próprio jovem já estava se aplicando desde a sua juventude. Ou seja, em observar a palavra de Deus, em guardar os mandamentos. Jesus aponta para ele o que era necessário,
uma parte das exigências que eram necessárias para alcançar o reino dos céus. E aquele jovem, com muita humildade, diz: Senhor, eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Mas depois, Jesus, percebendo a bondade do seu coração, testou agora a sua capacidade de desapego às coisas do mundo. Porque quando Jesus fitou seus olhos naquele jovem, Jesus já sabia quem ele era, o que ele tinha, quais eram suas posses, e sabia inclusive do seu apego às posses materiais que ele possuía. E Jesus então lhe lança um desafio. Bom, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Quando a palavra-chave, vai e vende os teus bens, foi lançada e chegou aos ouvidos e ao coração daquele jovem, ele ficou abatido e foi embora. Porque, por mais que observasse a palavra, ainda não era capaz de se desprender das coisas do mundo. Quantas vezes eu e você somos assim? Agimos assim? Dizemos que somos todos de Deus, mas quando o Senhor nos pede para abrirmos mão de alguma coisa, já entramos em crise, achamos que Deus é injusto, queremos já mudar de caminho. Quantas vezes o Senhor nos pede que nós abramos mão de um emprego porque Ele vai providenciar outro melhor? Quantas vezes o Senhor sussurra aos nossos ouvidos pelo anjo da guarda, pelos irmãos, por uma palavra que Ele nos dá: afaste-se de tal pessoa, termine tal relacionamento, busque outras companhias, porque o Senhor antevê o futuro e sabe o mal que aquelas situações e pessoas vão nos causar. Mas nós fazemos o quê? Damos ouvidos ao Senhor? Não. Insistimos na nossa aventura. Insistimos nos nossos propósitos, que nem sempre são santos e do agrado do Senhor. Os discípulos ficaram todos apavorados, porque perguntavam entre si: poxa, mas então quem é que pode entrar no reino dos céus? Quem é que vai ser salvo? E Jesus responde: para vós homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Quando Deus chama um homem ou uma mulher, e estes verdadeiramente se abrem à sua graça, Deus transforma os maiores pecadores nos grandes e gigantescos santos da história da humanidade. Eu e você estamos chamados à santidade. Estamos chamados ao desapego em relação a tudo e a todos. Deus quer forjar isso no nosso coração, para que quando Ele nos peça algo, nós tenhamos a liberdade interior de dizer: eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua palavra, como fez a Virgem Santíssima. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.